Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Abramos a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos irmãos que estavam em Roma. Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 28, 29 e 30 e meditaremos nele com a graça de Deus. Eu quero, enquanto você abre, dizer que as crianças hoje permanecem no culto de ceia, eles permanecem conosco, e embora não participem dos elementos, eles participam desse momento do sacramento, onde acompanha a igreja nesse momento tão especial. Eu quero, enquanto você abre também, agradecer os irmãos que nos visitam nesta noite, especialmente agradecer o Tiago, Deus abençoe, viu, Tiago? E você que nos visita, muito obrigado, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer por meio desse texto. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 29, ou melhor, ao 30, diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Curve sua cabeça, falemos mais uma vez com o Senhor em oração. Ó Pai, estamos diante de sua palavra, agora desejosos de ouvir o Senhor falar conosco por meio desse texto. Conceda-nos a iluminação necessária para compreender o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Fale conosco, Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos que passam por mim e que terão a oportunidade de fazer isso ao término do culto, quando eu estiver à porta, para alegremente cumprimentá-los, vão notar que eu tenho uma cicatriz na cabeça do lado direito. Nem todo mundo sabe. Aos que sabem, peço que suporte um pouco mais a história. De onde vem essa cicatriz? A primeira pergunta que me fazem: essa cicatriz é de acidente? E eu digo, não. De que é? E eu respondo, em 2005, eu tive uma pneumonia e precisei ficar internado no hospital. No hospital internado, o meu olho direito inchou bastante. E o médico então disse, isso aí provavelmente é alguma infecção, coisa boba. Eu não senti muita confiança naquele médico e decidi sair dali e ir a um outro médico. Tive que assinar porque eu estava, afinal de contas, internado e eu queria ir embora. E quando fui no outro médico, já bastante conhecido da nossa família, ele disse, olha, vamos tratar da pneumonia, mas tem alguma coisa estranha para o seu olho ficar assim. Conversou com a minha mãe e decidiram então marcar um neurologista para mim, um cirurgião neurologista. E passei pelo médico, antes mesmo de passar pelo médico, a cabeça doía bastante. Eu tinha vontade de batê-la na parede. E olharam nos seios da face, pouquíssima secreção que justificasse aquele inchaço. Então, um dia em casa, eu ficava no escuro, aguardando a consulta que seria no dia seguinte. Eu estava em casa, no quarto, no escuro, e minha mãe, meu irmão, meu pai viajando de caminhão, insistiram bastante para que eu saísse do quarto e fosse assistir um sequestro que estava passando na televisão. E eu não queria, eu estava com muita dor. Mas insistiram tanto que eu fui. Minha mãe se sentou na ponta de um sofá, o meu irmão no outro, e eu me deitei no sofá e coloquei os pés sobre o colo da minha mãe. Todo mundo com os olhos voltados para a televisão, eu senti o meu olho direito piscar involuntariamente.
E pensei, tem alguma coisa errada. E piscou de novo. E já começou a puxar todo o meu rosto para o lado direito. E eu tentando mexer com as pernas para que alguém olhasse para mim e ver que eu estava passando mal, mas eu não conseguia. E então, meu irmão, quando eu já caindo do sofá, eu me lembro unicamente de roncar. Ele deu um grito, gritando pelo meu nome, eu não me lembro de mais nada, acordei no hospital no outro dia. E fui ao médico, o neurologista, ele fez alguns exames e disse, você não vai nem embora para casa. Precisa operar com urgência. Você tem um abscesso entre o crânio e o cérebro. O abscesso está comprimindo o cérebro, por isso você sente tanta dor. O risco de você ter uma meningite é muito grande, então a gente precisa drenar isso o quanto antes. Eu falei, mas eu posso ir em casa, ao menos buscar uma roupa? Eu queria ir embora. Nunca quebrei nada, o moço fala que vai ter que furar minha cabeça. Assustei bastante. Enfim, passei pela cirurgia, a causa disso é sinusite e rinite, a inflamação. A pneumonia também foi por causa disso, ao invés da secreção desceu e parou no pulmão. Ela poderia ter descido para o estômago, ter dado uma gastrite, e a secreção também subiu. Eu fiquei internado por 20 a 25 dias aproximadamente. Que tempo de aflição. Com 19 anos de idade, querendo ficar noivo com a Thalitinha, a gente estava planejando de ficar noivo no mês de agosto ou setembro, não me lembro, e não teve jeito, os planos foram frustrados. E fiquei com várias pessoas ali. No hospital, passava alguns pelo meu quarto, e eu sempre me perguntando, por que eu estou passando por isso? Até que um dia eu fiquei sozinho no quarto. E então, Deus me fez lembrar dos meus propósitos, dos chamados dele para a minha vida. E eu percebi o quanto o meu coração, com 19 anos de idade, estava planejando distanciar do Senhor, fazendo a minha vontade. E por que conto tudo isso? Porque às vezes a gente olha e a cicatriz pode nos lembrar de uma doença, mas para mim, ela me lembra de uma intervenção divina na minha trajetória. Foi um sofrimento que me causou tristeza, angústia, mas que hoje, ao olhar para ela, eu lembro, isso aqui é o favor de Deus. Foi a bondade de Deus em não deixar o coração de um menino de 19 anos fazer aquilo que queria. Foi o amor de Deus cuidando do seu. E isso muitas vezes causa sofrimento. No texto que a gente leu aqui nesta noite, no texto que lemos, nós encontramos Paulo respondendo ao questionamento ou dando motivos para os questionamentos ou para o assunto de antes. Porque é certo, meu irmão e minha irmã, que o pecado impôs ao homem dor e sofrimento. Nós sofremos de forma direta ou de forma indireta por causa do pecado. Seja o nosso próprio pecado, como bem disse o pastor Isaías, por causa dos nossos pecados nós sofremos. O sofrimento, ele é uma consequência da condição caída do pecado. Mas não só o homem sofre desde a queda. Como lemos nos textos anteriores, expostos nos versículos anteriores, expostos pelo reverendo Vitor, o sofrimento atingiu não só o homem, mas Paulo vai dizer isso, também toda a criação. A condição caída do homem causa dor e causa sofrimento. O homem sem Cristo sofre por causa da sua condição de escravo do pecado. É um sofrimento que se torna ainda mais pesado e mais difícil, porque não há nele esperança alguma, não há nele propósito nenhum. Já os crentes, eles sofrem porque são tentados e porque caem. Embora não sejam mais escravos do pecado, sofrem porque ainda peregrinam por um mundo que jaz no maligno.
O mundo que se opõe a Cristo, igualmente se opõe aos cristãos. O mundo que se opõe a Cristo, igualmente se opõe à sua igreja. Enquanto essa igreja peregrina por esta terra, milita, por assim dizer, parte dela já triunfa no céu, parte dela milita aqui. Essa peregrinação, por vezes, se choca com o sofrimento, com a dor. E à luz da afirmação de que os crentes também sofrem, e esta é uma realidade, os cristãos também sofrem. Os cristãos também adoecem. Os cristãos também passam por aflições. Os cristãos são afrontados. Os cristãos também pecam. E lidam com as consequências do seu próprio pecado. O apóstolo aqui, meus irmãos, ele conclui que o sofrimento desta vida, que é uma realidade, não só da minha, mas da sua vida, em algum momento você já sofreu e ainda sofrerá. Esse sofrimento não é capaz de obstruir, de arrancar, de tirar de nós mesmos a nossa salvação. Esse sofrimento que nos faz chorar, a dor do luto, a dor de uma enfermidade, a solidão de um hospital, não é capaz de arrancar de nós a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não vão perder a salvação. O sofrimento que o ímpio passa é asseverado por sua incredulidade e pelo juízo que cada vez mais repousa sobre si. E não à toa os homens perguntam com frequência: onde está Deus? E alguns até questionam: Deus não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo? Porque se Deus é bom e é todo-poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento? Ou Deus é bom e não é poderoso, e Ele até tem intenção de fazer alguma coisa, mas não pode. Ou Ele é todo-poderoso e não é bom. Porque sendo todo-poderoso, Ele não arranca o sofrimento da minha vida. Porque mesmo sendo todo-poderoso, Ele não tira isso do mundo. Alguns até perguntam, se questionam acerca disso. Mas para os cristãos, o sofrimento não é o soberano. O sofrimento não é aquele que determina. Eles não estão sozinhos. O Senhor não os abandona. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Através do sofrimento, através desse dispositivo, é que muitas pessoas são despertadas para a sua condição caída, para a necessidade de crescer em santidade, para a necessidade de buscar ao Senhor. Não à toa o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido para que eu guardasse a tua lei. As pessoas podem não entender, mas o sofrimento, Paulo está consolando e encorajando os cristãos. O sofrimento não tem a palavra final. Vocês não vão sofrer como sofre o ímpio. Deus está com vocês. Meus irmãos, o sofrimento não é para o meu mal e para o seu mal. Tampouco é o soberano sobre nós mesmos. O texto diz o seguinte, volte os olhos para o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como assim? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, Paulo, depois de dizer que os cristãos não estão sozinhos, que eles devem viver como filhos adotados por Deus, viver de forma santa, depois de dizer que eles não estão sozinhos em meio ao sofrimento, que eles têm o auxílio do Espírito Santo,
que eles não estão abandonados no sofrimento. Agora ele vai dizer para os cristãos: vocês têm motivos para passar pelo sofrimento com ânimo. Vocês não vão se perder. Por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas, os sofrimentos, inclusive os sofrimentos, cooperam para o bem. Talvez seja este versículo um dos versículos interpretados de forma ou usados no pior momento possível. Acontece qualquer coisa na vida de um camarada que nem serve a Deus, alguém corre e pega o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Qual bem é esse? Esse bem não é aquilo que a gente acha que é bom, mas aquilo que está estabelecido na Escritura. Todas as coisas cooperam para o bem. Qual bem? O que vai ser exposto a seguir. Todas as coisas estão com um propósito determinado. Não é à toa. Daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus. Quem ama a Deus? Será que todos os homens amam a Deus? Precisamos compreender o que é isso nas Escrituras. O Senhor Jesus disse assim: se me amardes, fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. Então será que todas as pessoas amam a Deus? Certamente que não. A escravidão do pecado faz com que o homem estabeleça ídolos no seu coração. E esse homem vive para esse ídolo, ele vive para agradar o seu próprio coração, ele vive para satisfazer a si e a outros ídolos, sendo ele mesmo o seu próprio ídolo. Então todos os homens amam a Deus? De forma alguma. O amor de acordo com o que a Escritura estabelece, a resposta é não. Diante disso vem outra pergunta. Então quem ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, meus irmãos, não amam a Deus por uma iniciativa própria, por uma inclinação do coração, por uma predisposição que ele tem, porque ele sempre foi religioso. Não. Aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados, observe o texto, chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus só podem amar a Deus porque antes foram chamados. Ninguém pode amar a Deus se não for, Pedro, chamado por Deus. Amar ao Senhor é uma resposta a um amor de Deus. Não é uma predisposição nossa. Abra a Bíblia comigo, 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele quem nos amou. Meus irmãos, ninguém, portanto, pode amar a Deus, tal como a Escritura diz, se não for antes amado por Deus. As pessoas têm um discurso meramente religioso, mas não uma vida de amor a Deus. Se amar a Deus, então, é guardar os seus mandamentos. As pessoas amam a Deus? Você que me ouve aqui, tem certeza que ama a Deus? O Senhor o amou, o Senhor o chamou, porque só pode amar o Senhor aqueles que antes foram amados por Ele. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Note que aqui Paulo já coloca o motivo, ou melhor, já apresenta o motivo da eleição do seu povo. Deus amou segundo o seu propósito. Isso já elimina, meu irmão e minha irmã, qualquer ideia de ação prévia do homem como causa de seu amor. Abra a Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 11.
Efésios capítulo 1, versículos 3 a 11. Diz assim, Efésios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 a 11. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, por que Deus, então, chamou? O motivo disso não está no homem, está em Deus. Então, olhe para o texto. Sabemos que todas as coisas, inclusive o sofrimento, cooperam para o bem. Qual bem? O bem que vem a seguir, daqueles que amam a Deus. Aqueles que antes foram amados, por isso chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus, não é do homem. Mas como assim? Como isso pode ser? Como é que se deu esse processo de partir de Deus? Qual o motivo? Qual a causa? Por quê? O apóstolo Paulo agora vai apresentar. Ele vai apresentar a ordem. Ele vai apresentar uma ordem que a gente deve atentar para ela. Observe. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo apresenta a ordem de salvação, meus irmãos, para mostrar para os crentes que todas as aflições pelas quais ele passa não são capazes de mudar aquilo que ele é. Você foi justificado, adotado, você agora é filho de Deus. Sendo assim, o Senhor vai tirar você de Deus. Porque não é algo que depende de você, não dependeu de você, você não fez alguma coisa para ganhar, logo você não pode perder. O sofrimento, muito pelo contrário, é o meio pelo qual o Senhor se utiliza dele também para fazer cumprir o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ele está dando motivos para os crentes terem a certeza de que o sofrimento não tem relação com o motivo da eleição. E provavelmente você já ouviu alguém dizer assim: menino, eu estou sofrendo tanto que eu acho que quando eu morrer, eu vou direto para o céu. Eu já paguei todos os meus pecados. Já ouviu alguém dizer isso? Não, o que eu estou fazendo? Não, já ganhei o céu. Paulo, em seu escrito, está dizendo: não, filhão. Certa vez um moço estava dando uma marretada em umas pedras para quebrar e disse assim: eu acho que eu vou direto para o céu. E eu pensei assim: vai ter muita marreta ainda. Vai acabar com as pedras do mundo, vai continuar devendo. Essas marretadas não são capazes de resolver. Tem gente que pensa dessa forma. E o ensino de Paulo, o ensino paulino, corrige exatamente isso. O sofrimento não pode arrancar os filhos de Deus de Deus. O sofrimento não pode fazer com que a gente pare na caminhada. As aflições não devem ser o motivo de nos sentirmos entristecidos, amargurados. Tampouco que a gente despreze o favor e o auxílio do Senhor. Ele está com seus filhos. Não precisamos temer. Podemos avançar mesmo com sofrimento,
Agora, aqueles que passam por sofrimento, porque crentes e descrentes passam por sofrimento, o sofrimento torna a sua caminhada ainda mais difícil. E a cada postura contra Deus, ele acumula cada vez mais para si. Ele acumula cada vez mais juízo sobre si. Mas o texto diz que porquanto aqueles que de antemão conheceu. O que pode ser este de antemão? Não significa que a causa da nossa eleição seja a onisciência de Deus, como alguns equivocadamente dizem. Que Deus aqui de antemão, lá da eternidade, fez o seguinte: ele deu uma olhada lá para frente no futuro, conhecedor de todas as coisas, e viu que alguém que era incrédulo, em algum momento da vida, iria crer nele. Então Deus olhou lá e falou: ah, bacana, estou vendo que lá na frente o fulano vai crer em mim, então eu vou eleger ele. O sentido aqui de antemão conheceu é exatamente o contrário. Porque a palavra conhecer aqui não é ter ciência de algo, mas é relacionar-se. E como Deus se relacionou? À luz do contexto, aos que de antemão ele elegeu para serem seus filhos. Lembra da expressão que Paulo usa acima? Abba, Pai? Aqueles que de antemão ele elegeu, ele escolheu para serem seus filhos. Não é no sentido de saber. Por exemplo, a outra expressão onde aparece a palavra conhecer, e não é no sentido de ter ciência. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até que deu à luz a Jesus. Pai, mas como assim? Se isso é ter ciência, a gente tem que perguntar para José. Mas você não sabia quem ela era antes, até Jesus nascer? Ele estava ali com uma desconhecida? Carregou uma desconhecida grávida? Não é isso que a Bíblia ensina. Então, o conhecer não é ter ciência, em algumas passagens. Nesta, não é Deus ter ciência. Deus de antemão, antecipadamente, teve ciência. Não. Deus de antemão relacionou-se intimamente com aqueles. De antemão, o Senhor os conheceu, o Senhor os amou como filhos. Isso aqui é fascinante. Abra a Bíblia. Vamos lá em Romanos capítulo 9, versículos 11 e 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, me aborreci de Esaú. Antes mesmo de os dois meninos serem conhecidos, nascidos, o Senhor já havia determinado. Antes mesmo de terem praticado bem ou mal, ou seja, não é o bem, nem é o mal praticado por alguém, o motivo do Senhor, de antemão, eleger essa pessoa. O Senhor não elegeu alguém porque olhou e viu fé nesse indivíduo. Quão contraditório é isso? Deus elegeu segundo a sua graça. Ele elegeu quem Ele quis, como lemos em Efésios, segundo o beneplácito da sua vontade. Se Deus alcançou você aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite e diz: o Senhor me alcançou, não tenho dúvidas, Ele é o meu Senhor, eu o amo, sinto-me amado pelo Senhor, tenho prazer na sua lei. O motivo disso tudo está na eternidade. Você nem existia, seu pai nem conhecia você, ou seu pai nem existia, e o Senhor já amou você. Isso é fantástico, isso é fascinante. Porque como alguém conhecendo todas as nossas mazelas pode nos amar antes mesmo de nos criar? Porque o Senhor conhece, nas palavras do salmista: e todos os meus dias iam sendo escritos e determinados quando nenhum deles havia. O que isso significa? Significa que o último pecado
da vida de um eleito não está oculto aos olhos do Senhor. O Senhor sabe os pecados que cometerei até o último dia da minha vida. E não foi isso motivo para a eleição ou não eleição. Qual o nome disso? Sabendo de todos os pecados, conhecendo todas as mazelas das nossas vidas, por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor nos elegeu, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos adotou como filhos. Porque esse relacionamento íntimo aqui é um relacionamento de filho, porque Ele olhou para nós, inimigos seus, e nos amou desde os tempos eternos. Graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta tentar esforçar-se para merecer o favor de Deus, o amor de Deus. O esforço é necessário, mas nunca para merecer ou justificar a eleição. Mas é sempre como uma forma de gratidão pelo amor dado a você. Para que você reflita um pouco mais, me permita. Se o seu passado fosse se tornar público no telão aqui atrás de mim nessa noite, como você se sentiria aí? Eu já vi gente sorrindo, já escutei daqui, desconfortável. Sabe o que sentiríamos? Vergonha. Talvez pessoas sairiam daqui e não nos dirigiria mais a palavra. Porque diria, eu não sabia que você era capaz ou você já foi capaz de fazer isso. Se as nossas palavras fossem dadas um play como no WhatsApp, tudo que já falamos, meu Deus. Talvez o conselho tivesse que se reunir rapidamente para ouvir toda a igreja. Ou talvez o conselho também precisasse ser ouvido. Porque essa é a condição de todos nós. Miseráveis pecadores. Onde o motivo da eleição do Senhor na eternidade é apesar de tudo isso. Você consegue entender que quando a gente fala de amor, a gente tem uma ideia muito meritória. Amo minha esposa porque ela me ama. Amo meu pai porque eu sou filho. Meu pai me ama, afinal de contas eu não pedi para nascer. É obrigação dele me amar. Agora, quando a gente diz alguém que você odeia, que você não conhece, te ama muito. Isso desperta em você alguma coisa? Isso deve despertar em nós. Alguém que conhece tudo que você já fez, te amou sabendo tudo que você já fez e ainda fará. Como pode alguém me amar assim? Como pode um amor tão grande? Como pode alguém fazer isso? Só mesmo um Deus gracioso, misericordioso e cheio de amor. É por isso que as pessoas não entendem. Por que num domingo à noite nós estamos aqui sentados, cantando para Ele com tanta alegria? Porque eu não o conhecia e Ele me amou. Deus nos elegeu segundo a sua vontade. Os seus eleitos são seus filhos. Ele conheceu esses eleitos antes da fundação do mundo. E aqui só um parênteses. Aqueles que justificam equivocadamente que Deus viu e ainda se valem das palavras de Pedro para dizer que Deus, segundo a sua presciência, nos elegeu, não compreendem que o propósito de Pedro é o mesmo propósito de Paulo. Porque quando Pedro disse assim, Deus nos elegeu segundo a sua presciência, ele já disse que automaticamente o motivo da eleição é Deus. Não disse, o motivo da eleição é que Deus, pela sua presciência, viu que você iria crer. O texto não vai dizer isso. Segundo a sua presciência. Ou seja, o propósito é o mesmo. Não depende de você. Não é esse o propósito. Não é porque você fez alguma coisa. Não é porque você creu. Interpretam o texto fora do seu contexto. Então, meus irmãos, a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. É por isso que não ficamos dizendo, segundo o calvinismo, isso. Segundo as Escrituras. É segundo as Escrituras.
É muito mais. Está muito além de uma construção teológica segmentada. Muito mais. Escritura. A Escritura diz que o Senhor elege segundo a sua vontade. E esses eleitos para serem seus filhos, eles também foram, diz o texto o que aí? Olhe para o texto, versículo 29. Eles também foram predestinados. Eles também foram predestinados. O que é isso? Meus irmãos, o Senhor determinou que esses filhos, eleitos desde a eternidade, na eternidade, o Senhor determinou que esses filhos devem ser conformes à imagem do seu Filho. Ele determinou na eternidade. Ninguém pode ser herdeiro do reino celestial sem que antes seja conformado à imagem do unigênito Filho de Deus. Ninguém pode se dizer Filho de Deus, eleito desde a eternidade e se opor a Cristo. Ninguém pode fazer isso. Eleitos para serem conformes à imagem de seu Filho. Para serem imagem, te lembra alguém? Voltemos no Éden. Façamos o homem conforme a nossa imagem. O homem, como imagem de Deus, deveria revelar Deus para o mundo. Falhou na sua tarefa. Portanto, quem é, depois que Adão falhou, aquele que é exatamente a imagem de Deus? Perfeito homem com o propósito para o qual fora criado? Cristo Jesus, o segundo Adão. Perfeito homem, perfeito Deus. Então, para nos relacionar com Deus, é preciso ter Cristo eleitos. Ele determinou que precisamos ser conformes à imagem. Os adotados precisam agora olhar para o filho legítimo, o representante. Perfeito homem, perfeito Deus. Devemos imitar a Cristo. Ninguém além de Cristo pode se colocar como padrão para o outro. Ninguém pode dizer aqui, meus irmãos, eu faço assim e assim, e acho que todos vocês devem fazer do mesmo jeito. Cristo fez assim, eu devo fazer assim, vocês devem fazer assim, nós devemos fazer assim. Ele é a imagem, Ele é o perfeito. Ninguém deve se colocar como padrão além de Cristo. Avancemos no versículo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está mostrando que Cristo tem destaque entre os filhos de Deus. Fomos adotados, Cristo não. Cristo é o filho legítimo, que se destaca entre os filhos de Deus. Ele é superior, ele é elevado. Portanto, ele deve ser honrado, reverenciado, e não só isso, adorado pelos filhos de Deus. Porque deste corpo, ele é o cabeça. Ele não é apenas o resgate, mas também é o resgatador desse povo. Cristo, meus irmãos, não é como o irmão do filho pródigo, que voltando para casa diz, que barulho é esse? E não quer participar da festa. Ao contrário, a festa só acontece porque ele é o sacrifício que morre. Porque ele é o motivo pelo qual os homens podem entrar na presença de Deus como seus filhos adotados. É por causa de Cristo. E o primogênito, meus irmãos, ele vai à frente, ele representa a família, ele leva o nome da família. Portanto, ninguém deve desejar o lugar de Cristo, porque ninguém é como ele. Só ele é o Senhor, o primogênito, o resgatador. Então, Cristo é o padrão para nós. Ele é mais excelente, não há igualdade entre os adotados e ele. Ele é perfeito, nós ainda não. E tudo que somos e seremos é por ele, por causa dele
e para Ele. Esse é o propósito. E aos que predestinou. Avancemos para o versículo 30. É muito interessante que Paulo agora parece que ele faz uma mudança. Até então ele está falando de algo que foi eleito na eternidade. Agora ele vai mostrar que esses a quem o Senhor predestinou, Ele também chamou. Quando? Como? No tempo presente, o propósito eterno se revela. No presente, o propósito divino se torna conhecido. Deus elegeu, predestinou, e no tempo presente Ele chama. E a pergunta é, tá bom, mas como Ele chama? Como é que Deus chama alguém? Como é que o Senhor chama? Eu não posso olhar para alguém e dizer assim, pelo jeito de andar daquele moço ali fora, ele é um predestinado, ele é um eleito, um predestinado. Não posso. Também não compete a mim fazer isso. Não compete a ninguém. O que compete a nós? O que o Senhor designou para a sua igreja antes de ser elevado aos céus? Portanto, ide, pregai o evangelho. Só para os eleitos? Para toda criatura. Por que para toda criatura? Porque não compete a mim e a você saber quem é o eleito. Nós não analisamos assim, deixa eu ver aqui. Tem tantas pessoas na igreja. Nessa noite eu prego para tantos eleitos e para tantos não eleitos. Não, eu não sei. E não é meu dever fazer isso, como não é o seu também. Como podemos, então, nos atentar para os sinais de que alguém é um eleito? O eleito, ele é chamado. Esse chamado se dá por meio da pregação do evangelho. Aqui a gente já explica o que muitas pessoas equivocadamente nos acusam. Bom, se está predestinado, eleito e predestinado, eu não preciso pregar o evangelho para ninguém? Claro que sim. O Senhor mandou. E esse é o meio pelo qual Ele chama. Qual o meio pelo qual o Senhor chama o eleito? A pregação do evangelho. A quem eu devo pregar? A todas as pessoas. Esse chamado, ele é externo, feito por mim, por você. Em todos os contextos. Quando nós formos embora, nós encontraremos com pessoas que não servem a Deus. E nós pregaremos o evangelho para elas. Faremos o chamado externo. É esse que pode ser ouvido pelo ouvido, por qualquer pessoa. Este chamado externo, ele acontece feito por nós. Mas o eleito, ele é chamado por meio da proclamação do evangelho, de forma externa, e de forma interna pelo Espírito Santo. O que é isso? É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O evangelho é pregado para todas as pessoas. Aqui nessa noite, eu prego para todas as pessoas. Todas as pessoas conseguem ouvir a minha voz. Podem até entender tudo que eu estou dizendo. Mas quem chama o eleito é o Espírito Santo. Essa voz ouvida pelo ouvido é despertada pelo coração ou pelo Espírito Santo no coração da pessoa. É um chamado eficaz e irresistível. O chamado externo pode ser resistido? Sim, a gente prega e nem todo mundo crê. Agora, o chamado interno, feito pelo Espírito Santo, ele é irresistível. Por que esse chamado ele é irresistível? Porque ele não é lançado num coração morto. O Espírito Santo dá vida a esse coração. É uma ação, por isso que é uma ação do Espírito Santo. Esse chamado interno só é feito porque o Espírito Santo vivifica o indivíduo e esse indivíduo ouve, e esse indivíduo crê. Os que não são chamados de forma interna não responderão a esse chamado. Poderão responder ao convite a ir à igreja. Poderão responder ao convite de se tornarem membros da igreja. Mas somente aqueles que foram chamados eficazmente, de forma irresistível, de fato responderão ao chamado. E como isso se dá? Por meio da pregação. Quando isso se dá? No tempo em que o Senhor, o Espírito Santo, chama.
E a minha oração aqui nessa noite é que Ele chame pessoas que ainda não foram chamadas, eleitos que ainda não foram chamados. O meu desejo é que você escute nessa noite mais um sermão proferido desta tribuna, por mais um pregador, mas que esta palavra no seu coração haja de uma forma diferente de todas da sua vida. Talvez você nasceu presbiteriano, talvez conhece todos os nossos símbolos de fé, está sentado aqui nessa noite, mas ainda disse, eu não sei se eu fui chamado. Eu desejo que o Senhor chame você eleito por meio dessa pregação nessa noite. É por isso que a palavra de Deus deve ser pregada com fidelidade. Porque não é meras palavras humanas que vão despertar o eleito. Não é uma historinha, não são experiências, não são contos. É a Escritura. Porque lembre-se, nesta mesma carta, no seu início, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o que mesmo? Poder de Deus. O que é isso? O Evangelho é algo incontrolável. Não pode ser resistido. Então o Senhor chama, o eleito ouve, o eleito vem. O eleito não dirá assim, Senhor, eu descobri nessa noite que eu sou um eleito, mas eu estou querendo dar um tempo. Deixa eu resolver minhas coisas aí. Quem sabe depois eu vou. Vamos dar um exemplo na Bíblia? Um jovem rico chega até Jesus, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Vende tudo que você tem e me segue. O que ele faz? Foi embora triste. Agora, vamos dar um exemplo de como o chamado eficaz é irresistível. Jesus chega vamos chamar num pedágio da 040, por assim dizer, da época, e diz assim por alguém que estava na cabine responsável por pegar o dinheiro, segue-me. E na mesma hora, deixando tudo, o seguiu. Levi. Tinha um moço, pequenininho, em cima da árvore. Jesus disse assim, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele desceu. Esse chamado interno é irresistível. Mas aqueles que consideram que o chamado pode ser resistido, caem em contradição. Por exemplo, concordam que é o Espírito Santo que chama, mas acreditam que o homem pode resistir ao chamado do Espírito Santo. Ora, precisamos fazer algumas perguntas. Se o chamado do Espírito Santo pode ser resistido pelo homem, a gente precisa pensar, quem é o soberano nessa história, o homem ou Deus? Vão dizer que é Deus. Mas vão cair em contradição quando o homem decide dizer não para Deus. Entende que contraditório? Vão dizer, não, o Deus é o soberano. Tá, ok. Então, se Deus elegeu uma pessoa, e essa pessoa é capaz de resistir ao chamado interno de Deus, essa pessoa é capaz de frustrar os planos de Deus? A Escritura diz o seguinte, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele pode tudo. Ele pode transformar um coração caído. Ele pode vivificar o coração morto. Ele pode dar vida. E então esse homem responde, o chamado, portanto, é irresistível. Está ligado a uma ação do Deus Espírito que chama, vivifica de forma irresistível. E agora esse homem responde. O texto diz então que é esses a quem o Senhor chamou. A estes ele, volte os olhos para o texto, aos que predestinou, a estes ele chamou. E aos que chamou, de forma irresistível, a esses o Senhor também justificou. Paulo volta e faz lembrar do que ele disse lá no início, do que ele disse alguns capítulos antes, sobre a justificação, que é imerecida imputação de justiça. Entenda que Deus elegeu vocês, predestinou vocês, chamou vocês, e lembre-se que Ele justificou. Vocês, filhos adotados, vocês que agora são família de Deus, o Senhor os chamou. E vocês não podem ser condenados. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê, hein? Será por quê? Porque lhes foi imputada justiça. Esses homens, imerecida, de forma imerecida, não há condenação para o eleito. O Senhor pagou, lembra que eu disse no início que o Senhor desde a eternidade conhece até o nosso último pecado, até o nosso último dia?
Quando Cristo brada da cruz, está pago. Quando Ele morre, Ele perdoa os nossos pecados. E a pergunta é, qual pecado? Os pecados passados que eu cometi? Todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados estão perdoados. Logo, justificados. Não seremos condenados jamais. O sofrimento, portanto, não vai nos tirar de Deus. O sofrimento coopera para que tudo isso, determinado na eternidade, se cumpra no presente. O Senhor nos justificou. Os justificados precisam, portanto, enfrentar a adversidade sem medo, sem desânimo, com coragem, porque nada lhes tirará do seu Senhor que os comprou. Mas eles foram justificados. Avancemos para a conclusão. E a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O sofrimento, portanto, não vai produzir dano nesse processo, nessa ordem de salvação. Nós seremos glorificados. Mas é interessante que a expressão não coloca no futuro como algo que acontecerá. É certo que não estamos glorificados tal como Cristo, mas nós já vivemos no presente. Nós já vivemos essa condição. Afinal de contas, nossos pés tocam o chão, mas os nossos olhos se voltam para o céu, para a nossa pátria. É preciso compreender, meu irmão e minha irmã, que o cabeça, Cristo, Ele nos garante a nossa vida eterna. Sua glória nos traz a segurança de que a nossa glorificação não está em perigo. Nada tirará você dessa ordem de salvação. A glorificação, segundo Calvino, pode ser comparada com uma possessão já presente. É por isso que ele coloca, glorificou, justificou. Porque a nossa dificuldade com o presente é uma dificuldade nossa. Para Deus não. Deus não trata ações boas do ímpio com mais carinho. Deus não olha e diz assim, eu estou adorando você, você está se comportando muito bem. Quem sabe se esforçar um pouquinho eu mudo de ideia. Não, não. Por mais que o ímpio faça alguma coisa, o Senhor o tratará como aquilo que ele é desde de sua concepção. Um condenado. Isso significa que o Senhor, independente do sofrimento, da aflição que passamos, nos trata como filhos. Sempre. Desde a eternidade. Até a nossa glorificação. Você é filho de Deus. Por que viver aflito desse jeito? Por que viver angustiado? Nada vai tirar você do seu Senhor. Cristo morreu por você. Isso é motivo para a gente sair daqui nessa noite, chorando quando necessário, sim, sem aquele triunfalismo, aquela confissão positiva tola, mas sabendo que a eternidade já é uma realidade para nós. Que nós estaremos eternamente com o Senhor. Que a luta que a gente tem que travar diariamente para resistir às tentações vai passar. Que logo nós estaremos com parte da igreja triunfante, não teremos mais que militar. Que lá não vai haver choro, não teremos o luto, não teremos problemas financeiros, não teremos problemas de saúde, não teremos problemas familiares, não teremos problemas para lidar, não teremos que lidar com a inclinação do coração. Sabe aquele pecado que você luta tanto como servo de Deus para não cair nele? Que você se esforça, que você tenta e que você às vezes cai e o Senhor te levanta e você continua tentando e que você às vezes diz assim, eu já estou cansado de lutar contra esse pecado e às vezes eu não consigo. Não vai ter luta contra ele na eternidade. Mas é possível ainda aqui vencê-lo. Ainda é possível aqui vencê-lo.
Crave estas verdades eternas no seu coração para enfrentar as adversidades da vida, com tranquilidade, com confiança, porque nada pode lhe tirar das mãos do seu Senhor. Para você que nessa noite está aqui, com o coração perturbado, sofrendo como todas as pessoas sofrem, mas que não encontra um motivo para tentar. Que todo mundo fala de Deus, mas que você ainda não se sentiu um pecador. Eu quero dizer que a sua maior tristeza nessa noite não deve ser por causa das circunstâncias ou do sofrimento que se impõe sobre você, mas deve ser seriamente tratada à luz do seu pecado. Você é um pecador. Esse deve ser o motivo da sua maior tristeza nessa noite. Porque esse pecado faz separação entre você e Deus. E longe dele, que é vida, só existe a morte. Longe dele, que é amor, você só vai encontrar o ódio. Longe dele, que é paz, o príncipe dela, você só vai encontrar conflitos. Queixe-se. De que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. E se você ouve nesta noite o chamado de Deus por meio dessa pregação, por meio da exposição das Escrituras, o meu convite é que o seu coração se curve diante de Deus. Não chamarei ninguém à frente. Não pedirei que ninguém se ajoelhe. Mas curve sua cabeça, você que está nessa condição, e confesse: Senhor, eu tenho vivido uma vida assim, uma vida de sofrimento sem justificativa, sem compreensão. Eu nem sei por que eu sofro, eu não sei por que dessa angústia, mas eu sofro desde o dia em que eu nasci. E agora, diante da exposição desse moço, eu estou entendendo que o motivo é a minha distância do Senhor. Então venha até mim, eu sou pecador demais para ir até o Senhor. E o Senhor se compadece de pecadores miseráveis que se arrependem de seus pecados. Você que não está nesse grupo, mas está dizendo: William, o Senhor me chamou, mas eu tenho passado por dificuldades. Eu quero te lembrar o que disse José em Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu quero que você entenda que o sofrimento tem um propósito. Não é para a sua destruição, às vezes causado pelo seu pecado. Tire proveito desse sofrimento. Como, William? Busque o Senhor. Volte-se para a oração, volte para a leitura das Escrituras, volte para uma vida de comunhão com o Senhor e com a igreja. Fortaleça-se. William, não é por minha culpa, é por causa do pecado que eu estou sofrendo muito. O salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse, para que eu guardasse a tua lei. O sofrimento não é para a sua destruição, meu irmão. Às vezes, talvez isso assuste, às vezes é um agente de Deus, por assim dizer, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu bem. Tal como a cicatriz que o William carrega na testa, foi para o meu bem. Foi para que eu aprendesse. Foi para que eu guardasse. E digo mais, se você der uma olhada para o lado, e se estivesse aqui de onde eu estou, você verá que você não está sozinho. Você não precisa lutar ou passar por tudo que passa sozinho. Sejam lutas familiares, lutas financeiras, lidando com a dor. Você tem uma família de irmãos que também foram igualmente adotados e comprados por Cristo. Você não está sozinho. Se você viu o boletim, e se não viu, dá uma olhadinha lá no grupo da igreja, está lá. Que se você precisar conversar, pode chamar. Chama o pastor Isaías, pastor Vitor, estou à disposição. Os demais presbíteros. Às vezes o irmão que está do seu lado é alguém que mais pode te ajudar a orar por você, para que você passe por esse sofrimento, por essa luta com tranquilidade. Por que ficar tentando sozinho? O cristianismo não é solitário. O exemplo que Cristo usa é de um corpo, membros, de ovelha, de rebanho. Não passe por isso sozinho.
vivam uma vida que glorifique ao Senhor mesmo em meio ao sofrimento. Pastor Vitor, me permita usar mais uma vez a sua frase. O sofrimento não é motivo para que a gente peque. Não deve ser jamais motivo para isso. Peça ajuda a outro irmão. Busque ao Senhor. E viva uma vida grata ao Senhor, porque o amor de Deus nos constrange. Por tudo isso que Paulo diz aqui, desde os tempos eternos, conhecendo esse miserável que eu sou, ele me amou. Por quê? Segundo a sua vontade. Porque motivo em nós não há. Crianças que estão aqui nessa noite, olhem só um pouquinho para o tio William. Vocês estão aqui e o tio William quer dizer para vocês o seguinte: existe alguém que ama vocês mais do que o papai e a mamãe. Que ama vocês muito mais e que muitas vezes a disciplina imposta pelo papai e a mamãe, que parece um sofrimento terrível, é um agente de Deus para que vocês se aproximem de Deus. Então, quando o papai e a mamãe disciplinar ou instruí-los biblicamente, não entenda que o papai e a mamãe são chatos. Você precisa se aproximar de Deus. Volte para a oração. Então, mamãe, papai, eu errei, mas eu pequei também contra o meu Senhor. Viu? Giovana, Elisa, os meninos que estão aqui à frente, as outras crianças, o Isaac, o Pedro lá atrás, o Israel. O Senhor ama vocês. Voltem-se para a oração todas as vezes que pecarem e saibam que Ele ama e que aquele sofrimento que parece ser disciplina é um favor de Deus para vocês. Deus os abençoe, meus irmãos. Curvem suas cabeças, falemos com o Senhor em oração. Enquanto isso, gostaria de convidar os pastores e os presbíteros para virem à frente. Fale com o Senhor em oração. Ó Deus, estamos diante do Senhor. Ouvimos Sua palavra aqui. Obrigado, Pai, porque o Seu amor nos constrange. Desde os tempos eternos, o Senhor nos amou com um amor tão profundo que vai além da nossa capacidade de mensurá-lo. Não há expressão capaz de medir o teu amor. Todas as palavras são poucas para dizer o quanto o Senhor nos ama. Mas, Senhor, é maravilhoso nos sentir amados pelo Senhor. É maravilhoso saber que o Senhor nos trata como seus filhos desde os tempos eternos. Éramos inimigos do Senhor, o odiávamos e o Senhor nos amava. Obrigado por esta obra maravilhosa. Que estas verdades eternas, que esta ordem da salvação, seja, Senhor, seja aquilo que vai nos encorajar, a nos fortalecer a passar pelo sofrimento, glorificando o Teu nome, glorificando o nome do primogênito que nos resgatou. Senhor, fortaleça aqueles que já foram despertados, chamados eficazmente de forma irresistível. Ajude-nos como igreja a servir a estes irmãos que estão passando por momentos difíceis, que lutam contra seus pecados, contra suas fraquezas, que lutam para que suas famílias sirvam ao Senhor, que lutam para que o marido, a esposa sirva ao Senhor. Senhor, fortaleça nossas crianças, que os pais sejam despertados para instruí-los biblicamente, Senhor, entendendo que todas as coisas cooperam para que o eleito seja chamado, para que o eleito seja santificado. E aqueles que estão aqui nesta noite, Senhor, eleitos, mas ainda não chamados, que o Senhor dê vida a eles nesta noite. Que ouçam a Tua voz, que essa pregação ecoe no coração deles, que eles sejam constrangidos pelo Seu Espírito Santo, de forma irresistível a ponto de dizer: eu não posso mais não enxergar o meu pecado. Chame o Senhor e ajude-nos a pregarmos o Evangelho com coragem, com intrepidez,
sabendo que é assim, determinado pelo Senhor, o modo pelo qual o Senhor chama os seus. Obrigado, porque esses seus filhos adotados são agora chamados pelo Senhor mesmo para a sua mesa, para participarem. Obrigado, que privilégio, Senhor. Não há banquete humano melhor. Não há banquete de reis semelhante a esse, pois estamos diante do nosso Pai, do nosso Redentor, do nosso Consolador. Estamos como família reunidos em volta desta mesa. Obrigado, Senhor. Amém.